declaro promulgada o documento da liberdade, da dignidade, da democracia, da justiça social no Brasil. Que Deus nos ajude que isto se cumpra. Com essa declaração do então presidente da Assembleia Nacional Constituinte, Ulisses Guimarães, o Brasil rompia de vez com a Constituição de 1967, elaborada pelo regime militar que governou o país entre 1964 e 1985. O texto da Constituição Federal de 1988, chamada de Constituição Cidadã, teve participação ativa da sociedade civil. Foi um marco na história do país, uma grande conquista da luta de políticos e de movimentos sociais pelo restabelecimento das liberdades democráticas. A Carta Magna estabeleceu vários direitos sociais, civis e políticos dos brasileiros. Ao Congresso foi dada a responsabilidade permanente de atualizá-la. Muda Brasil! 25 anos e algumas modificações depois, avaliar os desdobramentos vindos deste documento significa olhar para o passado e refletir sobre o presente para seguir com a construção de um futuro melhor e mais justo para todos. Olá, o Melhor e Mais Justo de hoje discute um quarto de século da Constituição Federal do Brasil. Estamos ao vivo pelo portal tvt.org.br e também pelo canal 13 da NET. E você pode participar pela internet e pelo telefone 0 operadora 11 4930 7356. Para essa conversa eu tenho o prazer de convidar José Genuíno, deputado federal pelo PT de São Paulo, e Edson Ferreira da Silva, o Zé do Mato, diretor aposentado do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC. Também participarão com a gente, daqui a pouco, João Paulo Pessoa, advogado e mestre em Direito Constitucional pela PUC São Paulo, e Roberto Romano, professor de Filosofia da Unicamp. Bem-vindos. Obrigado pelo convite. É um prazer. Genuíno e Zé do Mato, a Constituição Federal de 1988 é parte do processo de abertura política após 21 anos de ditadura militar. O marco de uma ruptura sem violência que trouxe ao povo mudanças e garantia de direitos. Mas também houve críticas à concepção, ao formato e ao conteúdo da Carta Magna. Nesse primeiro bloco, eu gostaria que vocês nos contassem como foi esse processo de transição entre a ditadura e a democracia. Em que ambiente político e social a Constituição de 88 foi forjada e que posições políticas prevaleceram? Genuíno. 4 grandes movimentos são responsáveis pela Constituinte. Primeiro movimento pela anistia, a volta dos exilados e a saída dos presos políticos da cadeia. Segundo grande movimento, as greves, principalmente do ABC de 78 e o movimento popular pela caristia. Terceiro grande movimento, campanha das diretas já a partir de 83 e a derrota das diretas já no Congresso Nacional. E o quarto movimento, o colégio eleitoral, que substituiu o governo militar pelo governo civil. Mas é importante deixar claro que o Brasil atravessava 3 grandes traumas. Morte do Tancredo, derrota das diretas e fracasso do Plano Cruzado. Então o Brasil vivia uma década muito delicada. A Constituinte foi o leito, foi o rio para onde caminharam as grandes esperanças de mudança, de democracia, de participação popular. Por isso que a Assembleia Nacional Constituinte, ela foi o encontro do país com o desejo de mudança. E nesse sentido, foi esse contexto que produziu. Então nós tivemos 2 grandes pernas. A perna da luta social, greves e movimento popular, e a perna da luta institucional, como eu já citei, das campanhas, por exemplo, 82. Campanha política de 82. Campanha política de 82, eleição de governadores, primeira eleição do PT, candidatura do Lula. É interessante a gente analisar
que a Assembleia Candidatura do Lula a governador do estado. governador de São do Paulo. estado. É interessante observar que na Constituinte, e eu tenho aqui esse documento para mostrar, havia um debate do PT com a AB sobre a Constituinte exclusiva e um plebiscito para que houvesse uma Constituinte soberana. E vocês sabem que a Constituinte foi convocada por uma emenda constitucional do então presidente José Sarney. Então esse contexto produziu um dos maiores fatos da democracia brasileira, que está durando há 25 anos, o período mais longo de uma Constituição e da democracia. No Brasil, né? O Brasil teve períodos de democracia, mas nunca 25 anos, né? É o maior período de democracia que o Brasil Maior período. experimenta. O maior, antes disso, só de 46 a 64. Exatamente. Mas foi menor do que de 88 até agora. Zé, entra na conversa. Eu falei Edson, Edilson, né? Zé do Mato, famoso Zé do Mato. Me conta um pouco pra gente aqui como é que estava o movimento popular, o movimento sindical, como é que vocês coletavam assinaturas para as emendas populares no período da luta pela Constituição e pela redemocratização do Brasil. Na verdade, era uma grande efervescência, né? Era uma novidade para todo mundo. E como a gente vinha de um processo que os trabalhadores não tinham direito a reivindicar, porque a gente não tinha direito a reivindicar, a gente vinha de um processo onde os generais que estavam no poder, um a um que entrava, eles decretavam o aumento dos trabalhadores todo ano, sempre abaixo do que dava na inflação. Porque era aquela coisa de... Eu não tinha mesa de negociações. Tanto é que o sindicato, todo ano, soltava nota repudiando e não reconhecendo aquelas negociações, porque era sempre perda dos trabalhadores. A Constituição, ela nasce como uma planta, como uma árvore, que lá na frente vai dar os frutos, mas que todo mundo sabe que está desenhado ali dentro os frutos a ser acertados, né? Então, como disse o Genuíno, a Constituição ela vai se modelando, se aperfeiçoando com o passar do tempo. É lógico que ela só consegue fazer isso se, como a planta, se nós continuarmos regando aquela planta, ou seja, continuarmos fazendo a luta, a reivindicação, né? Indo às praças, como no passado a gente ia fazer a coleta das assinaturas para garantir direito de greve, para garantir direito maternidade da mulher, para garantir direito do deficiente físico, né? Para garantir direito ao trabalho de uma maneira geral. Estabilidade no emprego. Olha aqui, eu estou emprego, lendo aqui, né? eu estou lendo aqui o Encontro Nacional do DIAP. 3 palavras de ordem. Proibição de demissão imotivada. Jornada de 40 horas que está na pauta até hoje. Reforma agrária. Houve uma redução de 48 para 44. Para 44. Né? Mas... E aqui, Zé do Mato, as emendas que você recolhia, a assinatura está aqui. Isso aqui Você é uma... tem um número? Quantas emendas populares vieram? Quantas propostas populares vieram? Foram mais de 30 mil. E essas propostas populares, com uma diferença, ela era apresentada e ela era defendida no Congresso Nacional. Aqui são as audiências públicas. E aqui, ó, são as fotos do que o Zé do Mato recolhia de assinatura. Aqui são as fotos do Congresso. Levanta um pouquinho, Gênero, para eu conseguir. Aqui são as fotos do processo aí, ó. Das plenárias. Das plenárias lá. Foi o período de Brasília que teve a maior concentração popular em Brasília. Por quê? O Poder Executivo estava enfraquecido com o governo Sarney. O Poder Judiciário tinha legitimado a ditadura. Qual era o poder que era reconhecido pelo povo para resolver seus problemas? O Parlamento. E a sabedoria do Ulisses Guimarães, como presidente da Constituinte, foi abrir aquilo lá. Para todo mundo Todo participar, entrar. Banqueiro, UDR, Fiesp,
metalúrgico, trabalhadores. rurais, mulheres, negros, índios, homossexuais, deficiente físico. Fora isso, Todo mundo entrava lá. fora qual era o Tanto clima, engravatado como de chinela havaiana. E qual era o Todo clima? Como é que isso funciona? Você, como deputado constituinte, como é que foi viver O esse clima momento? era de confronto e negociação. Teve temas que era na porrada, literalmente. Até ameaça de tiro. Por exemplo, Reforma agrária. reforma agrária. Reforma agrária, teve ameaça de tiro. Papel das Forças Armadas, foi duro. Meios de comunicação, quase deu tapa. Poder Judiciário, cujo relator era um deputado do PT, Plínio Arruda Sampaio, foi pauleira. Ampliação da lei da anistia. Estabilidade do emprego. 44 ou 40 horas semanais. Pauleira pura. E Ou nós, seja, temas polêmicos, inclusive, onde os avanços foram só relativos. Né? relativos agora, uma coisa é certa. Havia enfrentamento e negociação ao mesmo tempo. E é importante dizer que pela primeira vez no Brasil, você tem uma Constituição. Das 7 que diz aqui no parágrafo 1º do artigo 1º, uma coisa que nunca foi dito, nunca, que é o seguinte, ó. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio dos seus representantes ou diretamente. Essa palavra, ou diretamente, foi o resultado disso aqui. Foi a luta popular que colocou no texto constitucional. A representação. De que forma? Plebiscito, referendo e consulta popular. Fora isso, Genuíno, fora todo esse movimento criado em Brasília, aí você tinha o trabalhador colhendo assinatura nas portas de fábrica, nas praças, aqui no Lauro Gomes, por exemplo, nas favelas de São Bernardo, né? E toda cidade tinha trabalhadores, dona de casa, especialmente os sindicatos, colhendo assinatura e cada um responsável por uma emenda e para tentar influenciar, aumentar a Com pressão. 3 mil assinaturas, era um número baixo, se apresentava. Com 30 mil, se defendia uma emenda em plenário. Olha bem, não era só apresentar. O representante da entidade ia lá na tribuna e defendia. Com 30 mil assinaturas. Com 30 mil assinaturas. Essas emendas que estão aqui. Foi o processo mais democrático na elaboração. E outra coisa importante é que quando a gente começou a fazer a Constituição, ela começou do zero. Está aqui o regimento interno, que é interessante observar. Isso aqui é o regimento interno da Constituinte. Ela começou do zero. Não tinha texto prévio, não tinha projeto pronto, não tinha projeto de gabinete. Vamos começar do zero. Agora, o PT foi o único partido que apresentou um projeto próprio, né, O Genô? PT, com 16 deputados, A bancada apresentou tinha 16 deputados. 16 deputados, cujo líder era o companheiro Lula, o Plínio de Arruda Sampaio era o vice-líder e eu também era o vice-líder. E esse foi o projeto de Constituição que o PT apresentou. O PT elaborou esse projeto de Constituição com a comissão e apresentou e registrou. E os 16 deputados, eram 16 subcomissão. Portanto, nós tínhamos um deputado em cada uma subcomissão. E nós tínhamos os deputados nas comissões temáticas, depois na comissão de sistematização, depois no plenário. E alguma proposta que está ali na proposta do PT acabou ingressando na Carta Magna? Nós defendemos as 40 horas semanais, passou 44. Eu Nós le- defendemos um seguro-desemprego mais amplo, mas passou o seguro-desemprego. Porque na Constituinte era o seguinte, você tinha 3 tipos de emenda. Uma emenda radical para marcar a posição, e o PT agiu corretamente em marcar a posição. Segundo tipo de emenda, uma emenda para negociar. E a gente tinha uma dúvida e uma grande preocupação, porque o PT tinha 16 deputados. E a gente tinha informação, por exemplo, que em 1948, naquela outra Constituição,
O PC, o partido PCB. que era de esquerda, o PCB, tinha também, acho que em torno de 18 deputados. Era. Não conseguia crescer. Então, qual era a dúvida? É que, por o trabalhador ter pouco representante, a sociedade ter pouco representante, a gente não conseguisse fazer coisa tão avançada. Mas a Constituição saiu muito boa, saiu muito avançada, muita matéria pronta e muita matéria para ser trabalhada, né? É. Que até hoje vem se trabalhando como se fosse uma construção mesmo, né? É uma construção, Zé do Mato, que ela pode ser resumida numa expressão. Nós criamos a Constituição que homologou direitos. Portanto, no Brasil tem uma democracia de direito, sistema de saúde, educação pública, sistema único de assistência social, respeito às populações indígenas, respeito à população afrodescendente. Direito de greve. Direito de greve, proteção ao idoso, o Estatuto do Idoso. Direito de manifestação. Direito Fim de imprensa. qualquer tipo de censura. Eu sempre vejo... Então, os direitos foram homologados como conquista da democracia. Eu sempre faço uma comparação. Quando foi homologada a Constituição, houve um pessoal da direita dizendo que era um país ingovernável, né? O país ia ser ingovernável com essa Constituição. Eu sempre faço a seguinte comparação. Quando libertaram o negro, o dono da fazenda também dizia que, por não ter o negro para catar o café escravo, não ia ser possível trabalhar mais. E assim, todas as vezes que o trabalhador tem um avanço, faz alguma conquista, para a direitona nunca está bom, e o trabalhador nunca pode dar nada ao trabalhador. Então, por isso que a Constituição tem que estar sempre sendo vigiada, né? Tem que estar viva em transformação. Eu preciso fazer o nosso primeiro intervalo e daqui a pouquinho a gente volta.